Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra, para mais um dia de devocional. Vamos lá? Abra a tua Bíblia em Ezequiel, capítulo 48. A gente vai estar lendo a partir do versículo 9. Mas antes de qualquer coisa, quero dizer que esse é o último capítulo de Ezequiel, ok? Então, essa é a última parte do livro. E a gente vai estar encerrando Ezequiel hoje, tá? Porém, a gente vai estar começando um outro livro amanhã, a qual Deus vai falar ao meu coração para a gente vir fazer. E eu espero vocês aqui, tá bom? Né? Porque Ezequiel acabou que os devocionais vão acabar. Os devocionais, eles vão continuar sempre. Sempre vai ter devocionais aqui. Então, eu espero você aqui amanhã pra gente estar começando um outro livro juntos, tá bom? Vamos estar aqui fazendo uma oração pra gente estar fazendo, convidando Deus Jesus, o Espírito Santo, para estar aqui conosco. Vamos lá? Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Pai, por mais um dia, que seja mais um dia na tua presença, Paizinho. Paizinho, eu quero convidar o Senhor Jesus e o Espírito Santo para juntos darmos continuidade, Pai, aos devocionais, Pai. Aonde esses devocionais estão falando conosco, Pai, estão nos orientando, estão nos aproximando mais de Ti, Pai, fazendo a gente ficar mais próximos, fazendo a gente ficar mais dependentes de Ti, Senhor, aprendendo através da Tua palavra, Senhor. Pai, pelo poder do nome de Jesus, eu quero convidar o Espírito Santo nesse local para vir dar maior entendimento aos nossos corações através da Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus eu agradeço. Amém. Gente, abre a tua Bíblia em Ezequiel, capítulo 48, a partir do versículo 9, que fala assim. No centro dessas terras haverá uma área dedicada ao Senhor, com 12,5 km por 10. Os sacerdotes terão uma parte dessa terra sagrada. Nos lados norte e sul deverá medir 12,5 km e nos lados leste e oeste deverá medir 5. O templo do Senhor ficará no meio. Eles me serviram fielmente e não se juntaram com o resto dos israelitas para fazer o mal, como os outros membros da tribo de Levi fizeram. Gente, o que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? No capítulo 48, se você pegar para ler, você vai ver que as terras estavam sendo divididas. E se você pegar para ler, você vai ver que todas as terras, a terra ali, daquela situação ali do templo, em volta do templo, estavam sendo divididas de acordo com as tribos, entende? Mas se a gente parar para observar, você vai ver que todas as terras que estavam sendo divididas, existia um centro, existia um meio. E ali, aquele meio era justamente onde ficava o templo. Por quê? O que a gente entende dessa geografia, dessa forma geográfica? Que o centro é o ponto principal. Ou seja, precisa estar no centro e as tribos em volta, porque o centro era o lugar que comandava tudo em volta. Entende? Ele administrava tudo em volta. E o templo estava bem no centro daquelas tribos. Então, o que a gente tem por entendimento quando a gente geograficamente consegue visualizar isso? Que através o templo estando no centro ali, ele governava e administrava as tribos em volta. E quando a gente traz essa realidade para a nossa vida, a gente precisa colocar, o que a gente entende? Que a gente precisa colocar Deus no centro da nossa vida. Porque as tribos aqui, elas eram pessoas, ok? Pessoas, terras, territórios. E na Bíblia, muitas das vezes, a gente vê os territórios, pessoas e terras como nós, tá? Então, o que a gente entende disso aqui? Se Deus aqui, no capítulo 48, está mostrando que o templo dele ficava no centro daquelas tribos ali, a gente entende que Deus precisa estar no centro da nossa vida. Nós somos uma terra, cada um de vocês é uma nação, entende? Então a gente precisa colocar o governador da nossa vida no centro da nossa vida, no meio. Ele precisa ocupar o trono do nosso coração. Entende, gente? Porque quando ele ocupa o lugar dele dentro de nós, tudo à nossa volta, dentro de nós e à nossa volta, ela entra em compasso, ela entra em equilíbrio. Não existe uma bagunça, não existe uma zona ali. Existe um equilíbrio, existe uma organização, existe uma clareza. Entende? Então, Deus precisa ocupar o centro da nossa vida. Deus precisa ser a nossa prioridade. A gente precisa sim ter relacionamento com Deus. Por quê, gente? Por que
Deus está sempre aqui falando que precisa ter relacionamento com Ele. Por que a gente precisa priorizar Deus na nossa vida? Porque a gente precisa dele. Lembra que eu sempre falo que Deus se sustenta sozinho? Deus se sustenta sozinho, Ele é o Todo-Poderoso, Ele rege sobre o céu e a terra, Ele rege sobre tudo, entende? É uma voz dele, todo mundo obedece, mas a gente, nós seres humanos, nós precisamos de uma voz que nos conduza, porque se a gente não tiver essa voz que nos conduza, a gente entra em descompasso, a gente entra em colapso, a gente tem crise de ansiedade, a gente tem estresses ao cume. Entende? Por quê? Porque a gente começa a achar que a vida é isso aqui que a gente está levando, entende? Que não existe futuro, que só existe passado e muitas pessoas estão presas ao passado, entende? Não consegue olhar para frente, não consegue avançar. E a gente anda em descompasso quando a gente não prioriza Deus, quando a gente não busca a presença de Deus. É Deus que nos coloca no eixo, é Deus que nos coloca no trilho de novo. Entende? A gente sem Deus, a gente perece, a gente definha, a gente volta para o fundo do poço. Mas a gente com Deus, a gente avança, a gente reage, a gente tem ousadia, a gente tem força, a gente tem fé. E a gente está sempre querendo progredir, está sempre querendo ir mais além. Entende? Muitas das vezes é Deus que coloca esses sentimentos dentro de nós, a força dentro de nós, a vontade de viver dentro de nós, a vontade de querer ser mais alguma coisa dentro de nós, é Ele que nos dá isso, entende? Então, quando a gente prioriza Deus na nossa vida, quando a gente coloca Ele no trono dEle, no lugar dEle, que é para Ele ocupar, a nossa vida, ela começa a ganhar um sentido. Ele começa a nos mostrar que a gente veio ao mundo sim para algo, entende? Eu não sei vocês, mas teve uma época da minha vida, acho que todo ser humano, não só eu, sabe? Esse aqui não é sobre mim, é sobre Deus. Mas às vezes eu me coloco como exemplo para vocês terem um exemplo. Eu gosto de falar muito da minha vida e de mim, tá? Então, todos nós, em um momento da nossa vida, a gente pergunta por que a gente veio ao mundo? Qual é o nosso objetivo de vida? Tá? Quando eu era da minha adolescência para minha juventude, né, que a gente passa, né, da adolescência para os 18 anos para a maioridade, a gente começa a se perguntar isso. Né? Por que eu vim ao mundo? Para que eu vim ao mundo? Qual é o meu objetivo de vida? O que eu tenho que fazer? Qual é a faculdade que eu tenho que fazer? Né? A gente começa a se questionar, a gente começa a se perguntar por quê? Porque é natural do ser humano. É natural do ser humano querer evoluir, entende? Nós não nascemos para atrofiar, nós não nascemos para regredir, nós não nascemos para ficar no mesmo lugar. Nós nascemos para progredir, nós nascemos para crescer, nós nascemos para ir. Entende? A gente precisa sair da nossa zona de conforto, a gente precisa sempre ir além. Só que existe uma diferença de você ir além sozinho e existe uma diferença de você querer ir além com Deus. Ir em direção aos planos de Deus. Por quê? Porque Ele já sabe o seu futuro. O seu futuro já está pronto. Deus tem o seu futuro pronto. Entende? Só que Ele quer ter esse relacionamento contigo para desenvolver em você o seu processo de cura e libertação, para te tirar os resquícios, as feridas, os traumas que tem dentro de você, que foi implantado no decorrer do seu desenvolvimento como ser humano, desde o seu nascimento até a vida que você tem hoje. Entende? Ele quer limpar isso, Ele quer organizar a sua casa, ok? E conforme Ele vai organizando, Ele vai te preparando para os planos que Ele tem para você. Aquela pergunta que você fez lá na tua adolescência. O que é da minha vida? O que eu vou fazer? Qual a faculdade que eu vou fazer? Qual o objetivo de vida para mim? Entende? Que todos nós fazemos, a grande maioria faz. Deus, Ele quer justamente isso, Ele quer responder isso para ti. Só que a gente precisa ter Ele na nossa vida, a gente precisa colocar Ele como a nossa prioridade, a gente precisa procurar Ele para a gente saber quais são os planos de Deus para nós. E uma vez que a gente acha Ele, que a gente começa a ter esse relacionamento com Ele, a gente precisa dar continuidade. Entende, gente? Não é uma forma... A gente não tem que procurar a Deus de uma forma leviana, de uma forma hoje a gente procura, amanhã deixa de procurar. Ou hoje a gente procura, eu já procurei o suficiente, já tenho estoque aí de que eu procurei a Deus, então eu não preciso procurar com tanta veemência como eu estava procurando antes.
A gente precisa procurar a Deus todos os dias, a gente precisa estar em comunhão com Deus todos os dias, a gente precisa ouvir a voz de Deus todos os dias, entende? Porque só assim a gente consegue andar no trilho, a gente consegue andar, na luz, a gente consegue andar de uma forma correta, entende, gente? Então, evidencia Deus na sua vida. Não é você mostrar para os outros que Deus está na tua vida, é você mostrar para você que Deus está na sua vida. É você aceitar Deus todos os dias. Entende? Quando a gente tem Deus na nossa vida, a gente não precisa falar para as pessoas que servem a Deus. A gente não precisa mostrar para as pessoas que somos santos. O Deus que está em nós, o nosso relacionamento com Deus vai nos evidenciar perante as pessoas. Por quê? Porque Deus é luz. Entende? Então, a luz que vai habitar dentro de você, que é Deus, através do relacionamento que você está tendo com Ele, essa luz vai ser evidenciada em você. E as pessoas vão saber, vão olhar para você, entende? E vão saber que dentro de você existe Deus. Que dentro de você habita o Senhor. Entende? E essa luz, ela vai emanar, ela vai chamar a atenção das pessoas, entende? Tanto das pessoas que procuram Deus, quanto das pessoas que têm aversão a Deus. Entende, gente? Então, pessoas que têm relacionamento com Deus, elas não ficam nos bastidores por muito tempo. Vamos colocar dessa forma para você entender. Elas ficam em evidência em algum momento. Porque o Deus que habita em você, que você liberou o trono do seu coração para Ele, liberou para Ele te governar, entende? Ela vai emanar de você uma luz involuntária, sem você perceber. Entende? Aí as pessoas à sua volta vão saber que você serve a Deus. A gente não precisa anunciar, a gente não precisa falar. O nosso jeito não denuncia, porque conforme você vai tendo um relacionamento com Deus, Ele vai tirando um pouquinho de você e vai colocando um pouquinho dele. Conforme Ele vai tirando as suas feridas, os seus traumas, Ele vai curando, Ele vai te libertando, esse espaço que foi curado, ele é preenchido com a presença dele, é preenchido com o amor dele, é preenchido com as virtudes dele. Então, sem você perceber, conforme o seu processo, o seu modo de ser vai sendo mudado, vai sendo transformado. Entende? A forma que você vestia já não é mais a forma que você vestia, a forma como você falava já não é igual, entende? A forma como você se portava perante situações e pessoas já deixa de ser, já é uma situação diferente. Então, sem você perceber gradativamente, conforme você for se relacionando, você vai sendo transformado por Ele, você vai sendo modificado por Ele. Por quê? Porque você colocou Deus no centro da sua vida. Você colocou Deus para governar a sua vida. E esse vazio aqui que todos nós sentimos aqui dentro, que todos nós temos esse espaço, e que muitas das vezes a gente procura preencher com coisas, situações que não é de Deus para a nossa vida, que não vai nos acrescentar em nada, pelo contrário, que vai nos destruir, ele está preenchido. Então você não sente essa necessidade de ter algo além. Você não sente necessidade de fazer algo para preencher. Por quê? Porque você colocou Deus no centro da sua vida. Você colocou Deus para governar o seu coração e a tua vida. E uma coisa mais, quando a gente prioriza Deus na nossa vida, Ele mesmo se encarrega de organizar tudo à nossa volta e Ele mesmo traz para a nossa vida o que a gente precisa. Porque antes de você querer algo, Ele já sabe. Porque Ele é onisciente. Entende? Ele já sabe, então Ele vai trazer para ti se tiver conforme a vontade dEle, se estiver dentro dos planos dEle. Porque muitas das coisas a gente escolhe pra gente que não faz parte dos planos de Deus e a gente não tem noção do que aquilo vai acarretar, entende? E a gente traz pra gente querer, a gente pede, né, pra gente querendo, e aquilo que você tá querendo pode te afastar dele, então Ele não vai te dar. Mas Ele vai te explicar por que Ele não tá te dando, porque até isso Deus faz. Entende, gente? Então, entregue a sua vida ao Senhor. Deixa Ele governar o trono do seu coração, deixa Ele governar a sua vida, para a sua vida entrar em compasso. Tá bom, gente? Priorizar Deus é uma prioridade na sua vida. Para tudo começar a organizar, para tudo começar a andar, para tudo começar a funcionar. Tá bom? Então, sempre procure relacionamento com Ele, sempre procure Deus em oração, sempre procure leitura da palavra, sempre estar em harmonia com Ele. Tá bom? Vamos estar aqui fazendo uma oração para a gente estar encerrando esse momento. Vamos lá?
Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, por essa palavra. Obrigada, Paizinho, por nos mostrar, Senhor, que o Senhor precisa governar o nosso trono do nosso coração. Que o Senhor precisa ser a nossa prioridade, Senhor. Paizinho, obrigada, Pai, por ser esse Pai exemplar, esse Pai maravilhoso, esse Pai amável, que nos protege e nos conduz ao caminho que devemos andar, Senhor. Paizinho, em nome de Jesus, eu quero consagrar cada vida aqui a Ti, que cada vida venha ter um real encontro contigo, um encontro de Sara, que transforma, que cura, que liberta. Que cada vida aqui, Senhor, venha ter um contigo, Senhor, na intimidade, Pai. Desperta, Senhor, em cada coração, Senhor, a vontade de te buscar, a vontade de estar na Tua presença, a vontade, Senhor, de vir a querer ter um relacionamento contigo, de intimidade, Pai, individualidade, Senhor. Pelo poder do nome de Jesus eu agradeço. Amém. Gente, obrigada. Que Deus abençoe a todos. Que vocês venham ter um dia, uma tarde, uma noite espetacular na presença de Deus. Tá bom? Fique na paz. Tchau, tchau.